vamos falar sobre o Xangô que não come quiabo, né? Teve um corte lá da minha participação no Isso Não É Podcast que acabou gerando uma certa polêmica aí, onde as pessoas estavam questionando que Xangô é esse, que não come quiabo, já que Xangô come quiabo e tal. É porque ali no podcast a gente estava conversando e acabou que eu não consegui, no final, sintetizar, exemplificando e deixando claro que aquele Xangô seria Xangô Baru, que no candomblé é uma qualidade de Xangô. Na Nigéria a gente vai ver como outra divindade, em alguns lugares vai ser o próprio Xangô, né, que seria um Xangô mais agressivo, um Xangô mais guerreiro. E, inclusive, em alguns lugares vão estar falando que esse nem é Xangô, que seria Ogum, outro seria Exu. Então isso vai ser muito relacionado ao que eu sempre falo para vocês, né? A Yorubalândia, onde a gente vai ter os cultos de orixá, é muito vasto, né? Então vai mudar muito a concepção de cada um, né? De cada povo, de cada lugar e tal, como eu falei, né? Em alguns lugares a gente vai ter Oxum sendo vista como nascida numa aldeia, em outros lugares sendo nascida em outra, e, entre outras questões de comportamento de orixás sendo muito diferente de um povo para o outro. A reivindicação de Nanã, por exemplo, de quem que é, de qual culto é, isso tudo é muito relacionado tanto a um telefone sem fio, a gente está falando de culto secular, né, de coisas que aconteceram há séculos, quanto também de uma questão regional, tá? Vamos lá. Quando eu falo desse Xangô, estou falando de Xangô Baru, tá? Xangô Baru é um Xangô que está extremamente ligado à energia de batalha, de guerra, de ir para a luta e etc. Esse Itan também vai ter divergências sobre quem está contando, do lugar que está contando. Alguns falam que era somente uma questão desse Xangô ser bem orgulhoso, então ele ia para batalhas organizadas para poder se mostrar como grande e poderoso. Outros vão falar que, na verdade, esse Xangô ele acaba tendo quizila com o quiabo por consequência dele ficar sonolento e os inimigos se aproveitarem disso e atacarem ele, né? Mas isso vai ser divergente por consequência dessa questão que eu falei de localidade, de regionalidade, tá? O que não dá pra gente apontar quem está errado e quem está certo. Esse culto de Xangô ele é apontado no Brasil, né? Ele chegando, Xangô Baru chegando aqui como uma questão forte, né? Por consequência da escravização. Obviamente, quais orixás os escravizados vão se apegar mais? Aqueles orixás que vão dar força para eles, de batalha, de vingança, de etc, etc. Né? Então a gente entende que esse Xangô que não come quiabo chega aqui para isso. E sim, as pessoas ofereciam comida para Baru, né, com quiabo para trazer a ira de Baru, que não queria aquilo na comida dela. Aí as pessoas vão trazer, mas esse Xangô é lerdo, esse Xangô não entende que aquilo ali foi colocado pelo próprio negro e aí depois o escravizado ia lá e apontava falando que era o branco, isso aqui. Sim, gente, o entendimento social, cosmogônico, né, cosmológico da cultura iorubá não é o nosso ocidental. A gente precisa entender que esse sentimento, essa idealização de orixá ser onisciente da mesma forma que o Deus cristão é um sentimento ocidental, é uma concepção ocidental. A gente tem essa dificuldade aqui de entender que nem todas as eras, né, a gente está falando de séculos, vão ter o mesmo entendimento. Às vezes isso vai se modificar. O que a gente entende de orixá hoje não é a mesma coisa que eles entendiam de orixá há 1.500, 1.600 anos atrás. A gente precisa entender que, isso eu estou falando, né, nem estou falando de 500 anos, que também já modificou muita coisa, né? Então a gente precisa entender que esse entendimento de onisciência do orixá, baseado na onisciência do Deus cristão, não é bem a mesma coisa, né? Então a gente precisa entender isso. O orixá entende muito sobre quem é você, sobre você, né, ser uma pessoa boa ou ruim, ter o apelé, né, que seria o seu caráter inquestionável, etc. Mas a gente precisa também levar em consideração que não é bem assim como a gente está vendo essa idealização. Não, Xangô não é burro, né, mas a gente também tem a ideia de que ele só estaria presente a partir do momento que você evocava ele através de cantigas, a comida já estando pronta e aí se apontando que quem fez não foi o preto e etc. Isso é uma questão histórica, isso não é uma questão de espiritualidade, do que eu entendo de espiritualidade, isso é uma questão apontada histórica, né? Eu aconselho todo mundo a ir atrás de historiador, vai ler Ney Lopes, vai ler Luiz Antônio Simas, né? Vai atrás de pessoas que são historiadores. Não escuta Pai de Santo, nem me escuta, vai lá procurar, sabe? Então é exatamente isso que eu estou falando. Quando a gente fala sobre a questão do Xangô que não come quiabo, é apenas isso, né? E aí ali no caso parecia que eu estava generalizando, porque eu não estava generalizando, né? É que o assunto mudou e a gente estava ali no bate-papo e tal, e como eu falo, né, podcast é lugar de conversar, não é lugar de passar fundamento. Fundamento você vai perguntar para o seu Pai de Santo, vai estudar história, etc. Né? E a gente mudou o assunto e eu não consegui finalizar o assunto ali, certo? Então, tá aqui. E novamente, eu me dou total direito de estar errado, eu me dou total direito de ter que me corrigir e também de aceitar que eu tenho dislexia e TDAH e às vezes eu vou falar umas coisas que depois eu tenho que vir corrigir aqui para vocês. Mas eu acho muito mais honroso você aceitar que ali você teve uma fala equivocada, ou que deu um entendimento errado, ou que você estava errado, né? Para poder vir se corrigir, para não passar desinformação.